Você já se pegou lembrando de algo que alguém disse? Um comentário atravessado, uma crítica injusta, talvez uma grosseria sem motivo, e passou o resto do dia revivendo aquela cena, sentindo o peito apertado e o pensamento girando em círculos? A verdade é que, com o passar dos anos, acumulamos não só experiências e aprendizados, mas também feridas silenciosas. Algumas delas vêm da raiva não expressada, da frustração que engolimos ou daquela sensação amarga de ter sido desrespeitado. Depois dos 50, muitos de nós começamos a perceber que certas batalhas não valem mais a pena. E ainda assim, em momentos de descuido, deixamos pequenas provocações nos desestabilizarem. Às vezes é um motorista impaciente no trânsito. Outras, um parente que insiste em cutucar onde dói. E em muitas ocasiões, é simplesmente o peso do acúmulo. Um comentário mal colocado num dia já difícil pode nos tirar do eixo. O que talvez você ainda não tenha escutado, ou tenha escutado, mas não levado a sério, é que a raiva, por mais legítima que pareça no momento, quase nunca resolve. Na maioria das vezes, ela consome quem sente, não quem causou. Enquanto o outro segue com a vida, talvez sem nem perceber o impacto que teve, nós ficamos presos em um turbilhão emocional que nos desgasta por dentro. E não se trata de engolir sapo ou fingir que nada aconteceu. Pelo contrário, trata-se de encontrar uma forma de viver com mais leveza, com mais autoconsciência, sem permitir que o comportamento alheio determine o nosso humor ou roube nossa energia vital. Por quê? Vamos ser sinceros, depois de tanto viver, lutar, cuidar dos outros, correr atrás, a gente merece, mais do que nunca, paz. É aqui que entra a sabedoria do estoicismo, uma filosofia antiga, mas surpreendentemente atual. Ela nos ensina que a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo ao nosso redor, mas em dominar o que se passa dentro de nós. Que ninguém pode nos ofender sem o nosso consentimento. Que reagir é uma escolha, e que a serenidade é uma forma de força. Este texto é um convite a olhar para si com compaixão, a reconhecer os gatilhos que tiram sua paz, principalmente, a reaprender a reagir com sabedoria. Porque, sim, é possível viver sem ser refém da raiva. É possível proteger sua tranquilidade como se fosse um bem precioso, porque é exatamente isso que ela é. Nos próximos parágrafos, vamos explorar juntos 7 lições estoicas que podem transformar a forma como você lida com os conflitos, os desafios, acima de tudo, com as suas próprias emoções. Prepare uma xícara de café, respire fundo, e vamos juntos nessa jornada de serenidade. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas em algum momento da vida, principalmente depois dos 50, a gente começa a buscar mais silêncio do que barulho, mais paz do que razão, mais equilíbrio do que vitória. A juventude nos convida a provar que estamos certos, a reagir, a marcar posição. Mas com o tempo, percebemos que o verdadeiro poder está em não se deixar levar por qualquer tempestade que venha de fora. É aqui que o estoicismo ganha espaço em nossa vida. Diferente do que muitos pensam, o estoicismo não é uma filosofia fria, que ensina a reprimir emoções. Na verdade, é o oposto. Ele nos mostra como sentir sem sermos dominados. Como viver com intensidade, mas sem perder o centro. Como responder com inteligência emocional, em vez de reagir com impulsividade. E, acima de tudo, como escolher, todos os dias, o caminho da paz interior. Originado na Grécia Antiga, o estoicismo foi praticado por grandes nomes como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio. Mas não se engane, não é preciso ser filósofo para aplicar essas ideias na prática. Você não precisa decorar frases em latim nem estudar livros antigos. Basta observar sua própria vida. Basta reconhecer que, mesmo que o mundo esteja fora de controle, você ainda pode escolher como reagir a ele. Imagine, por exemplo, um dia comum. Você acorda cedo, toma seu café, e ao sair de casa, encontra trânsito, atraso, gente impaciente. Você tem 2 escolhas: ou deixa o ambiente externo comandar seu humor, ou decide proteger sua serenidade como algo sagrado. O estoicismo nos ensina que o segundo caminho é possível. E, com o tempo, ele se torna natural. Outro ponto central dessa filosofia é a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Parece simples,
mas é libertador. Não podemos controlar as palavras de um chefe ríspido, a impaciência de um atendente ou a crítica de um familiar. Mas podemos controlar nossa reação a tudo isso. Podemos escolher não devolver grosseria com grosseria. Podemos respirar fundo e lembrar que nossa paz vale mais que uma resposta atravessada. Você já percebeu como certas pessoas parecem não se abalar, mesmo diante de situações estressantes? Elas não nasceram assim. Elas treinaram esse olhar. Elas aprenderam que a calma não é ausência de emoção, mas presença de consciência. E essa consciência é algo que se desenvolve, inclusive, especialmente, com o tempo. Ou seja, quanto mais você vive, mais preparado está para viver com sabedoria. O estoicismo não é um conjunto de regras rígidas. É uma proposta de vida mais leve, mais intencional, mais conectada com aquilo que realmente importa. E o mais bonito é que ele respeita o tempo das coisas. Não exige perfeição, nem reações idealizadas. Apenas convida você a estar presente, a observar seus sentimentos com gentileza e a não entregar sua paz a qualquer provocação. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar em 7 lições essenciais que podem transformar não só o modo como você lida com os outros, mas também a forma como você se enxerga. Porque no fim, o verdadeiro estoicismo não é sobre o mundo lá fora. É sobre você. Sobre como você decide viver daqui para frente. Lição 1. A raiva é uma escolha, e a paz também. Talvez você já tenha passado por isso. Está em um dia tranquilo, tudo parece sob controle, e de repente alguém faz algo que tira você do sério. Pode ser um motorista que corta seu caminho sem sinalizar, um comentário atravessado no grupo da família, ou até uma lembrança antiga que volta sem pedir licença. Num instante, o corpo esquenta, o coração acelera, e aquela paz que você vinha cultivando parece evaporar. A raiva toma conta. Agora, pare um segundo e pense. Quantas vezes você se arrependeu depois? Quantas vezes, ao olhar para trás, percebeu que não valia a pena ter se estressado tanto? Que a resposta atravessada, o grito ou o ressentimento só serviram para machucar você mesmo. O estoicismo nos oferece uma reflexão poderosa. A raiva não é inevitável. Ela é uma escolha. E se é uma escolha, isso significa que temos o poder de escolher diferente. Não é sobre fingir que está tudo bem quando não está. Não é sobre engolir a dor, nem calar sentimentos legítimos. Mas é sobre dar um passo atrás antes de reagir. É sobre perguntar a si mesmo: vale mesmo a pena perder minha paz por isso? Em muitos casos, a resposta será um claro e tranquilo não. Imagine, por exemplo, que você está dirigindo e alguém passa cortando sua frente sem sinalizar. O impulso natural pode ser buzinar, xingar ou até acelerar para ensinar uma lição. Mas o que isso resolve? Nada. Na verdade, só piora. Seu humor estraga, seu coração acelera e o estresse se instala. E o outro motorista provavelmente segue o dia dele, sem sequer perceber o estrago que causou em você. Agora pense no mesmo cenário com uma resposta estoica. Respire fundo. Diga a si mesmo: isso não me controla. Eu escolho a paz. E siga em frente. Essa decisão, por menor que pareça, é uma revolução interna. É você se colocando no comando das próprias emoções. Sêneca, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia: não são as coisas em si que nos perturbam, mas a interpretação que damos a elas. Um gesto rude pode ser visto como um ataque pessoal, ou como um erro alheio que não merece sua energia. Um comentário desagradável pode virar munição para um conflito, ou uma oportunidade de autoconhecimento. Depende de você. Claro, isso exige prática. Ninguém acorda, do dia para a noite, o mestre da calma. Mas a boa notícia é que cada momento de irritação pode virar um exercício. Um pequeno treino de fortalecimento emocional. A cada vez que você escolhe não reagir de forma explosiva, está construindo uma musculatura invisível, a da serenidade. Epicteto, outro filósofo estoico, dizia que se alguém tenta provocar você e não consegue, quem sai frustrado é o outro, não você. É como se a provocação perdesse o efeito por falta de resposta. E isso é mais comum do que se imagina.
Em muitos conflitos, a pessoa só busca uma reação. Quando você não entrega, ela se desarma. Marco Aurélio, imperador e também filósofo, tinha o hábito de se preparar mentalmente para os desafios do dia. Logo ao acordar, dizia a si mesmo: hoje vou encontrar pessoas ingratas, egoístas e irritantes. Ele não fazia isso para se tornar pessimista, mas para se blindar emocionalmente. Assim, quando alguém agia mal, ele não se surpreendia. Por isso, não se descontrolava. Você pode adotar uma prática parecida. Antes de sair de casa, diga para si: hoje, talvez algo me irrite, mas eu não vou deixar que isso me afete. E quando o momento chegar, porque ele vai chegar, você estará mais preparado. A reação automática dará lugar a uma escolha consciente. Outra estratégia simples é usar o que chamo de técnica do zoom. Quando algo te irritar, feche os olhos por 2 segundos e pergunte: isso ainda vai importar amanhã? Daqui a um mês? Daqui a um ano? Na maioria das vezes, a resposta será não. E só essa pergunta já é capaz de tirar o peso emocional do momento. Claro, há situações mais complexas, mais delicadas. A raiva também pode vir de mágoas profundas, de feridas antigas. Nesses casos, o caminho é mais longo. Mas ainda assim, o ponto de partida é o mesmo. Reconhecer que você tem o poder de decidir como reagir. E que ao escolher a paz, você não está sendo fraco, está sendo sábio. Lembre-se, não se trata de não sentir. Trata-se de não ser dominado pelo que sente. A raiva pode bater a porta, mas você decide se ela vai entrar e ficar. E quanto mais você exercita essa escolha, mais leve se torna o seu dia, e mais livre se torna a sua vida. Então, da próxima vez que sentir o sangue ferver, experimente repetir em silêncio: isso não me controla. Eu escolho a paz. Essa pequena frase tem o poder de mudar o rumo do seu dia. Pouco a pouco, mudar a forma como você vive. Lição 2. Ninguém tem poder sobre suas emoções sem sua permissão. Há um momento na vida, geralmente quando já acumulamos algumas décadas de experiências, em que começamos a perceber que a maior parte do nosso sofrimento não vem do que os outros fazem, mas de como nós reagimos ao que fazem. Você já teve seu dia arruinado por uma única frase? Já se pegou remoendo por horas o tom irônico de alguém, ou um gesto de desprezo que parecia dizer: você não importa? Se sim, saiba, você não está sozinho. Mas também saiba disso. E aqui está a chave da lição estoica. Ninguém tem o poder de controlar suas emoções sem a sua permissão. Parece forte, talvez até difícil de aceitar no começo. Afinal, estamos acostumados a culpar o outro. Ele me tirou do sério, ela me fez perder a paciência, aquilo me arrasou. Mas o estoicismo nos convida a inverter essa lógica. Ele diz: você se deixou afetar. E da mesma forma, pode escolher não se deixar mais. Não é simples. E não é rápido. Mas é possível. E libertador. Vamos imaginar uma cena comum. Você está no trabalho, concentrado, quando um colega solta um comentário sarcástico. Algo como: achei que você já tivesse terminado isso. Está meio devagar hoje, né? Aquilo bate fundo. Seu primeiro impulso é rebater. Talvez até devolver no mesmo tom. Mas e se, em vez disso, você se perguntasse: essa pessoa realmente merece meu desgaste emocional? Pense bem. Aquele comentário muda quem você é. Diminui seu valor. Torna você menos competente, menos digno, menos íntegro? Se a resposta é não, e na maioria das vezes será, por que dar a essa provocação o poder de arruinar seu humor? A sabedoria estoica nos ensina que toda vez que reagimos impulsivamente, entregamos a chave do nosso equilíbrio para o outro. É como se disséssemos: aqui estão meus sentimentos. Faça o que quiser com eles. Isso vale para o trânsito, para os conflitos familiares, para as críticas nas redes sociais. Vale para tudo. Agora, imagine o contrário. Alguém tenta provocar você, e você simplesmente não reage. Nem sorriso sarcástico, nem olhar atravessado,
nem explicação nervosa. Apenas uma presença calma, centrada, silenciosa. O que acontece? A outra pessoa perde o jogo. A provocação se dissolve no ar. A energia se dispersa. E você segue seu caminho em paz. Epicteto dizia: não são os eventos externos que nos perturbam, mas nossa opinião sobre eles. Isso é tão poderoso quanto difícil de praticar, porque nossa mente está sempre pronta para julgar, interpretar, dramatizar. Mas e se, em vez disso, começássemos a observar, a respirar antes de responder, a pausar antes de assumir que aquilo é pessoal? Essa mudança não nos torna passivos. Pelo contrário, ela nos devolve o controle. Nos torna protagonistas das nossas emoções, e não vítimas do comportamento alheio. Você pode começar com perguntas simples. Toda vez que algo te irritar, pare e pergunte: item isso realmente merece minha atenção? Item essa situação vai importar daqui a uma semana? Item estou reagindo por escolha ou por impulso? Essas perguntas funcionam como uma chave que abre a porta da consciência. E com o tempo, você percebe que a maioria das situações que pareciam urgentes, ofensivas ou insuportáveis, eram apenas poeira emocional. Outro ponto importante: isso não significa aceitar desrespeito, abusos ou injustiças calado. O estoicismo não é sobre submissão. É sobre sabedoria. E sabedoria, às vezes, significa saber quando e como responder. Em vez de gritar, você pode falar com firmeza. Em vez de entrar em briga, pode colocar limites com elegância. E às vezes, a maior resposta é o afastamento. Marco Aurélio dizia: se alguém agir mal, o problema é dele, não seu. Essa frase, simples e direta, resume muito do que precisamos lembrar. Não somos responsáveis pelas atitudes dos outros, apenas pelas nossas reações. E quando escolhemos manter nossa integridade, mesmo diante da injustiça, algo muda profundamente dentro de nós. Deixamos de ser reféns do comportamento alheio. Essa liberdade emocional é uma conquista que vale ouro, especialmente depois dos 50. Porque nessa fase da vida, a paz se torna mais valiosa que a vitória. O descanso mental pesa mais que a razão. A saúde emocional importa mais do que ter a última palavra. E, como tudo que é valioso, essa paz exige cuidado, prática e atenção. Mas quanto mais você a cultiva, mais ela floresce. E o mundo à sua volta, por mais caótico que esteja, já não tem tanto poder sobre você. Da próxima vez que alguém tentar te tirar do sério, lembre-se disso. Você tem a chave. Só você decide se entrega ou não o seu controle. E ao escolher manter a calma, você não está perdendo, está ganhando algo que não tem preço. Sua liberdade interior. Lição 3. O mundo não segue suas expectativas, e tudo bem. Quantas vezes você se frustrou porque esperava que alguém agisse de determinada forma, mas a pessoa fez exatamente o contrário? Quantas vezes você ofereceu carinho, ajuda, presença? Em troca, recebeu silêncio, frieza ou até desprezo. É natural do ser humano esperar reciprocidade, reconhecimento, gratidão. Mas quando essas expectativas se chocam com a realidade, o que sobra é mágoa. E essa mágoa, se não for entendida, vira um peso silencioso. Você já sentiu isso? Aquele nó na garganta por alguém que não correspondeu? Aquele pensamento insistente: depois de tudo que fiz por essa pessoa, é assim que ela me trata. Pois saiba que essa dor não vem só do que o outro fez. Ela vem, sobretudo, daquilo que você esperava. E essa é uma das lições mais transformadoras do estoicismo. O mundo não é obrigado a seguir suas expectativas, e tudo bem. À primeira vista, essa ideia pode soar dura. Como assim tudo bem? Não é justo. Mas veja bem, a injustiça está justamente no apego ao deveria. Fulano deveria ter me ajudado. Cicrano deveria ter me apoiado. A vida deveria ter sido diferente. Só que não foi. E quanto mais você luta contra isso, mais sofre. Agora, imagine que você decide ajudar um colega no trabalho.
Dedica tempo, energia, até sacrifica parte do seu descanso para estender a mão. Dias depois, quando você precisa de um favor, essa mesma pessoa simplesmente ignora. Como se nada tivesse acontecido. Você sente um baque, uma mistura de decepção, raiva e tristeza. E isso é legítimo. Mas o estoicismo convida você a olhar além. Você ajudou esperando algo em troca ou porque era o que seu coração quis fazer naquele momento? Se a resposta sincera for esperei algo em troca, então o sofrimento tem uma explicação clara. A expectativa foi quebrada. Mas se você conseguir, pouco a pouco, agir sem esperar retorno, não como alguém ingênuo, mas como alguém maduro, o peso da frustração diminui. Fazer o bem porque você quer, e não porque espera gratidão, é libertador. Porque quando a gratidão vier, será um bônus. E quando não vier, não será uma surpresa. Essa é a beleza da atitude estoica. Você age por princípios, não por contratos invisíveis que só você assinou. Marco Aurélio, em seus escritos, dizia que devemos começar o dia conscientes de que vamos encontrar pessoas ingratas, egoístas e desonestas. E não porque ele era pessimista, mas porque ele entendia a natureza humana. E, ao esperar menos dos outros, sofria menos com suas atitudes. Ele não se revoltava com o mundo, apenas se preparava para ele. Você pode fazer o mesmo. Antes de sair de casa, diga a si mesmo: hoje posso ser surpreendido, frustrado, contrariado, mas não vou deixar que isso defina meu estado de espírito. Ao assumir essa postura, você começa a viver de forma mais leve, mais realista e menos reativa. Pense agora nas pequenas situações do dia a dia. No trânsito, por exemplo, você respeita as regras, sinaliza antes de virar, dirige com atenção. Mas alguém sempre aparece para cortar caminho, buzinar sem motivo ou agir com imprudência. Sua reação imediata pode ser a raiva. A pessoa deveria ter mais respeito. E, de fato, deveria. Mas o que você ganha ao se estressar com isso? Você muda o comportamento do outro. Não. Só altera seu próprio humor. Para pior. Agora, e se você já saísse de casa esperando encontrar esse tipo de condutor? Não como um castigo, mas como uma possibilidade real. Ao se preparar, você se blinda. A surpresa desaparece. A decepção perde força. E a sua paz se preserva. Isso também vale para relações mais profundas. Às vezes, tratamos alguém com amor, cuidado, paciência. Mas essa pessoa, por motivos que não compreendemos, nos trata com indiferença ou até crueldade. Nosso impulso é perguntar: mas por que ela fez isso comigo? E essa pergunta, apesar de justa, nos prende em um ciclo de dor. O que o estoicismo sugere é mudar a pergunta para: o que isso me ensina sobre essa pessoa? Você pode, com esse olhar, fazer escolhas mais conscientes, manter distância, estabelecer limites, cuidar melhor de si, mas sem precisar carregar o peso do ressentimento. Porque, no fim das contas, você não controla como os outros agem, só controla como responde a isso. Essa lição é uma libertação. Quando você entende que o mundo não gira em torno das suas expectativas, você para de se magoar com tudo. Aprende a aceitar que nem todos pensam como você, nem todos têm os mesmos valores, e nem todos vão retribuir como você gostaria. E isso, por mais difícil que seja de engolir, é uma grande dádiva. Te permite viver com mais leveza, menos decepção e mais serenidade. Então, da próxima vez que a vida contrariar seus planos, respire fundo e diga: eu me preparei para isso. E mesmo assim, eu escolho ficar em paz. Porque esperar perfeição do mundo é uma receita para o sofrimento. Mas se preparar para o inesperado é um caminho para a liberdade emocional. Lição 4. Domine suas emoções para não ser escravo delas. Você já disse algo no calor da emoção e se arrependeu depois? Já tomou uma decisão movido pela raiva, pelo medo ou pela mágoa? Mais tarde, percebeu que teria agido diferente se tivesse respirado antes de responder? Se a resposta for sim, bem-vindo ao clube humano.
Todos nós já fomos reféns de sentimentos intensos. E todos nós, em algum momento, desejamos ter tido mais calma, mais lucidez, mais controle. A verdade é que as emoções fazem parte da vida. Elas não são vilãs. Sentir raiva, medo, tristeza ou frustração é absolutamente normal. Mas o problema começa quando deixamos essas emoções decidirem por nós. Quando entregamos o volante da nossa vida a um sentimento passageiro, que muitas vezes chega sem ser convidado, faz estrago e depois vai embora, deixando o caos para trás. O estoicismo nos propõe algo simples, porém transformador: aprender a dominar as emoções antes que elas dominem você. Isso não significa se tornar frio ou indiferente. Significa desenvolver a capacidade de pausar, observar, refletir e só então agir. Significa, sobretudo, assumir o comando do que se passa dentro de você. Imagine que você está em uma discussão. Alguém levanta a voz, critica, ataca. Seu coração acelera. O rosto esquenta. As palavras afiadas já estão na ponta da língua. Tudo em você grita por resposta. Mas aí você se lembra: se eu reagir agora, posso me arrepender depois. E então você respira. Espera alguns segundos. Reavalia a situação. E talvez até escolha o silêncio, ou uma resposta serena, que surpreende e desarma. Isso é força. Isso é autocontrole. E é exatamente isso que Marco Aurélio quis dizer quando escreveu: se algo externo te perturba, não é isso que te afeta, mas sim o julgamento que você faz sobre isso. Ou seja, não é o que o outro diz que te machuca, é a forma como você interpreta, absorve e reage àquilo. Dominar as emoções é um treino. E como todo treino, exige prática. Exige paciência consigo mesmo. Ninguém acerta sempre. Mas cada pequena vitória conta. Cada vez que você escolhe não explodir, não devolver no mesmo tom, não alimentar o drama, você está fortalecendo um músculo invisível, o da maturidade emocional. Epicteto nos lembra que não devemos lutar contra as emoções, mas sim aprender a não sermos escravizados por elas. E isso inclui também o medo, esse sentimento tão presente em muitas fases da vida. Medo do desconhecido, medo da perda, medo de errar, medo de ser julgado. O estoicismo nos ensina que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Você pode estar diante de uma conversa difícil, uma mudança importante, um desafio novo. O medo aparece, sussurra no seu ouvido que vai dar errado. Mas aí você pergunta a si mesmo: qual é o pior cenário? E se ele acontecer, eu saberei lidar. Muitas vezes, só de olhar de frente para o medo, ele perde o tamanho. E você ganha liberdade. Outro exercício valioso é a autoobservação. Ao longo do dia, tente notar quando uma emoção intensa surgir. Não a rejeite. Apenas observe. Nomeie. Isso é raiva. Isso é ansiedade. Isso é tristeza. E então, pergunte: vale a pena deixar esse sentimento conduzir minhas ações agora? Só essa pausa já é um ato de poder. E mais, em momentos de muita emoção, pratique a técnica da respiração consciente. Inspire lentamente, conte até 4. Segure o ar por 2 segundos. Depois, expire também contando até 4. Esse simples ato fisiológico ajuda seu sistema nervoso a desacelerar. Dá tempo para o seu lado racional voltar ao comando. A maturidade nos mostra que, muitas vezes, o que parece urgente é apenas um impulso. E que aquilo que é feito com calma tem muito mais chance de dar certo. Você não precisa reagir a tudo. Nem precisa se explicar para todos. A sua paz vale mais do que provar que está certo. Dominar as emoções também significa escolher onde colocar sua energia. Às vezes, uma crítica pode ser um presente disfarçado. Pode trazer um ponto de melhoria. Mas também pode ser apenas um reflexo da frustração do outro. Saber discernir entre uma crítica construtiva e um ataque gratuito é um dom que vem com o tempo e com a prática do silêncio interior. E se a emoção vier forte e você sentir que vai transbordar, tudo bem. Afaste-se. Dê uma volta. E escreva, se for o caso. Mas não decida nada no pico do sentimento. Não se deixe definir por um momento de descontrole.
Como dizia Sêneca, nenhuma emoção, por mais forte que seja, dura para sempre. A raiva, o medo, a tristeza, todos passam. O que fica é a forma como você escolheu responder a eles. Por isso, se você deseja uma vida mais leve, mais lúcida, mais em paz, comece cultivando esse espaço entre o sentir e o agir. Porque nesse pequeno espaço mora a sua liberdade. E dominar as emoções não é apenas um ato de inteligência, é um presente que você se dá, todos os dias. Lição 5. A vida é muito curta para perder energia com irritações pequenas. Com o passar dos anos, a gente aprende que a vida é feita de escolhas, algumas grandes, outras minúsculas, mas todas somam. E entre essas pequenas decisões diárias está uma que faz toda a diferença: escolher onde colocar sua energia. Quantas vezes você perdeu horas, talvez até dias, remoendo uma irritação que, olhando agora, parece insignificante? Um comentário atravessado, um atraso, um esquecimento. Às vezes é o garçom que demora a trazer o pedido. Outras vezes é aquele vizinho barulhento, ou o colega de trabalho que interrompe sem parar. E você se pergunta: por que isso me incomoda tanto? A resposta é simples, mas profunda: porque você deixou. Não por fraqueza, mas por hábito. Porque fomos ensinados, desde cedo, a reagir a tudo, a nos posicionar, a mostrar que estamos certos. Mas chega uma hora, geralmente depois dos 50, em que percebemos que nem tudo precisa de resposta, nem toda batalha vale a pena. A vida é curta demais para ser entregue a irritações passageiras. Cada minuto gasto com raiva ou impaciência é um minuto a menos de tranquilidade, de saúde, de presença. E se tem algo que o estoicismo nos ensina, é que a serenidade é uma questão de foco. Quando você escolhe onde mirar sua atenção, você escolhe a qualidade da sua experiência. Imagine um dia comum. Você acorda bem, toma seu café com calma, sai para resolver seus compromissos. No caminho, alguém buzina sem motivo. Em vez de seguir adiante, você se irrita. Leva aquela tensão no corpo até o trabalho. Lá, seu chefe pede algo em cima da hora. Mais estresse. Você tenta manter a calma, mas outro colega faz um comentário bobo. E então, como num copo já cheio, a última gota transborda. Mas e se, no primeiro episódio, você tivesse respirado fundo e pensado: isso não vai estragar meu dia? Talvez os outros acontecimentos não tivessem o mesmo peso. Talvez você chegasse ao fim do dia com mais leveza, mais disposição, mais lucidez. Essa é a prática estoica: interromper o ciclo da reatividade. Criar uma pausa entre o que acontece e como você responde. Não para fingir que nada te afeta, mas para escolher o que realmente merece sua atenção. Sêneca, sempre sábio, dizia: perdemos grande parte da vida nos ocupando com bobagens. E isso é ainda mais verdadeiro hoje, no mundo de notificações constantes, opiniões gratuitas e urgências fabricadas. Se a gente não vigia, vive à mercê de tudo, e mal percebe o quanto isso nos consome. A técnica do zoom out é um antídoto poderoso. Funciona assim: sempre que algo te irritar, pergunte-se: isso ainda vai importar daqui a uma semana? Um mês? Um ano? Se a resposta for não, deixe passar. Se for sim, lide com isso com serenidade. Mas não entregue sua paz de bandeja para qualquer inconveniente. E atenção, isso não significa se conformar com tudo ou aceitar desrespeito. Significa ter sabedoria para distinguir o que merece ação do que só merece esquecimento. Nem tudo precisa de confronto. Às vezes, o maior sinal de força é seguir em frente sem carregar pesos desnecessários. Outro exercício útil é o da gratidão imediata. Diante de algo que te irrita, pare e pense em 3 coisas pelas quais você é grato naquele momento. Pode ser simples: tenho saúde, estou com quem amo, tenho liberdade. Esse desvio de foco muda o estado emocional quase instantaneamente. E, aos poucos, treina sua mente para buscar o que faz bem, em vez de se fixar no que incomoda. Aos 50, 60 ou 70 anos, cada dia se torna ainda mais valioso. E a paz, mais preciosa do que nunca. Por isso, trate sua energia como um bem escasso. Não a desperdice com discussões inúteis,
com irritações fúteis, com pessoas que só querem roubar sua tranquilidade. Lembre-se, você não precisa reagir a tudo. Pode escolher observar, respirar, sorrir por dentro e seguir em paz. Pode decidir que aquele aborrecimento não terá espaço dentro de você. Pode, enfim, viver com mais leveza. Porque a verdade é essa: quanto menos você se irrita com bobagens, mais tempo e espaço sobra para o que realmente importa. Estar presente, aproveitar quem você ama, cuidar de si, saborear o agora. E isso, no fim das contas, é viver com sabedoria. Lição 6. Nem tudo precisa de resposta. O silêncio é poder. Chega um ponto na vida em que a gente percebe: falar menos não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Quando somos mais jovens, temos a urgência de nos explicar, de nos defender, de rebater qualquer crítica ou provocação. Mas com o tempo, vamos aprendendo que nem toda palavra vale o desgaste, e que o silêncio, muitas vezes, é a resposta mais poderosa que existe. Quantas vezes você entrou em uma discussão e, depois, pensou: eu nem precisava ter dito aquilo? Ou tentou convencer alguém que claramente não estava disposto a ouvir? Ou ainda respondeu a uma provocação e acabou alimentando um conflito que poderia ter morrido ali? O estoicismo nos convida a refletir: vale mesmo a pena responder a tudo? Será que, ao dar atenção a certos comentários, não estamos entregando ao outro exatamente o que ele queria? Uma reação? Epicteto dizia: se alguém te ofende, e você não se sente ofendido, então quem realmente foi ofendido? A provocação só tem poder se você se deixar atingir. E aqui está uma das maiores liberdades que o estoicismo nos oferece: a liberdade de não reagir. Silenciar não é se calar por medo. É escolher onde vale investir sua energia. É entender que nem todo barulho precisa ser respondido com mais barulho. Às vezes, o que mais desestabiliza alguém que busca conflito é justamente a sua paz, o seu olhar tranquilo, a sua decisão de não embarcar na tempestade alheia. Imagine uma situação no trabalho. Um colega faz um comentário maldoso sobre você, na frente de outros. Espera sua reação. Mas você respira, sorri com serenidade e segue seu caminho. Essa atitude, longe de ser submissão, é domínio emocional. É presença de espírito. É força silenciosa. Ou pense nas redes sociais. Hoje em dia, basta dar uma opinião para atrair críticas, julgamentos, ataques. Entrar em discussões virtuais virou um vício coletivo, e muitas vezes, sem qualquer propósito. O estoicismo nos ensina a fazer uma pergunta essencial antes de entrar em qualquer debate: isso realmente vai mudar algo? Essa discussão merece minha paz? E, quase sempre, a resposta será não. Lembre-se, o silêncio não é ausência de resposta, é uma resposta superior. Ele mostra que você não está à mercê da opinião alheia, que você não precisa provar nada, que sua energia está bem guardada. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escolhia não se envolver em discussões fúteis. Ele sabia que seu tempo e sua atenção eram valiosos demais para serem desperdiçados com vaidades. E você também pode adotar essa postura. Sempre que alguém tentar te provocar, mentalmente diga: eu não dou esse poder a você. E siga. Tranquilo. Inteiro. Outro aspecto importante é saber lidar com o silêncio como proteção, não como repressão. Há quem ache que ficar quieto é engolir sapo. Mas há uma diferença grande entre engolir e escolher não morder a isca. A primeira atitude nos faz mal. A segunda nos preserva. E se, em algum momento, o silêncio parecer difícil, porque às vezes parece mesmo, experimente escrever. Colocar no papel o que você gostaria de dizer, mas escolheu não dizer. Essa é uma forma de liberar a emoção sem ferir ninguém, sem criar ruídos desnecessários. Também vale lembrar que há silêncios que falam mais alto que qualquer grito. Um olhar firme, uma postura calma diante da agressão, uma recusa educada a entrar no jogo da provocação. Tudo isso comunica. E comunica algo poderoso: eu tenho controle sobre mim.
Aos 50, 60 ou mais, aprendemos que quem vive reagindo a tudo perde o equilíbrio, e que quem escolhe o silêncio, quando necessário, ganha paz, dignidade e sabedoria. Da próxima vez que sentir vontade de responder de imediato, pare, respire e pergunte a si mesmo: isso merece resposta ou merece meu silêncio? Se for resposta, que ela venha com calma. Se for silêncio, que ele venha com força. Porque, no fim, o silêncio também é uma forma de dizer: eu estou em paz, e não vou abrir mão dela por tão pouco. Lição 7. Foque no que está sob seu controle. Talvez uma das maiores frustrações da vida seja tentar controlar o que está fora do nosso alcance. Queremos que os outros nos tratem com respeito. Queremos que tudo saia como planejado. Queremos que as pessoas ajam com justiça, que o trânsito flua, que o tempo colabore, que os resultados cheguem rápido. E quando isso não acontece, o que é mais comum do que o contrário, sentimos ansiedade, raiva, impotência. Mas e se eu te dissesse que há uma maneira de viver mais leve, mais lúcida e infinitamente mais tranquila? E se, em vez de tentar controlar o mundo lá fora, você passasse a cuidar daquilo que realmente pode comandar? Suas ações, suas atitudes, suas escolhas, suas emoções? Essa é a essência da última lição estoica. Focar no que está sob seu controle e soltar o que não está. Pode parecer simples, mas essa mudança de foco transforma vidas. Imagine que você está preso em um engarrafamento. O relógio não para. Você tem um compromisso. A chuva começa a cair. Carros buzinam. E o estresse aumenta. Agora, pergunte-se: o que está sob meu controle aqui? A resposta: quase nada. Você não pode mudar o trânsito, nem controlar o tempo, nem apressar os outros. Mas pode escolher respirar, avisar que vai se atrasar, colocar uma música calma, aceitar o momento como ele é. Essa escolha, pequena e silenciosa, muda tudo. Em vez de alimentar a raiva, você alimenta a serenidade. Em vez de perder energia, você a preserva. Pense agora em situações mais emocionais. Você se dedicou de corpo e alma a um projeto, e quem recebeu os méritos foi outra pessoa. A injustiça doeu. Seu impulso é reclamar, confrontar, se fechar. Mas, de novo, o que está sob seu controle? Você não pode mudar a decisão do chefe. Não pode forçar o reconhecimento. Mas pode continuar fazendo o seu melhor. Pode aprender, crescer, evoluir. E, principalmente, pode escolher não se deixar definir pelo olhar alheio. Marco Aurélio dizia: não tente controlar o que não depende de você. E essa frase, por mais curta que seja, contém uma das maiores sabedorias da vida adulta. Quando aceitamos que não temos controle sobre o que os outros pensam, sentem ou fazem, ganhamos liberdade. Quando deixamos de lutar contra o inevitável, encontramos paz. Isso também vale para relacionamentos. Quantas vezes queremos que o outro mude? Que seja mais afetuoso, mais presente, mais compreensivo. E sofremos porque ele não corresponde. Mas o outro é o outro. Ele tem sua história, seu ritmo, suas feridas. E por mais que desejemos, não podemos controlar o coração de ninguém. O que podemos, e devemos, é observar como nos sentimos nessa relação. Se vale a pena. Se queremos continuar. Se estamos sendo verdadeiros conosco. Focar no que está sob seu controle é também um antídoto contra a ansiedade. Em vez de se preocupar com o que pode acontecer, você se dedica ao que está acontecendo. Em vez de viver no e se, você vive no aqui e agora. Isso não significa que você não deve planejar, sonhar ou desejar. Significa que, depois de fazer sua parte, você solta. Confia. Aceita. Porque o controle total é uma ilusão. E quem tenta segurar tudo, geralmente acaba perdendo o mais importante: a si mesmo. O estoicismo não promete uma vida perfeita, mas oferece ferramentas para atravessar as imperfeições com firmeza, com discernimento, com equilíbrio. Então,
Da próxima vez que algo sair do seu controle, e vai sair, pergunte-se com calma. Item: o que disso realmente depende de mim? Item: onde está meu poder de ação aqui? E concentre-se aí, no que é seu, no que é real, no que pode ser transformado por você. O resto, deixe ir. Porque, no fim, a verdadeira paz não está em ter tudo sob controle. Está em saber exatamente onde termina a sua responsabilidade e começa a liberdade de simplesmente viver. Se você chegou até aqui, parabéns! Não apenas por ter lido este texto, mas por ter escolhido olhar para dentro. Isso, por si só, já é um ato de coragem e também de sabedoria. A vida depois dos 50 pode ser um recomeço silencioso. Um tempo de colheita, mas também de cura. Um tempo em que não precisamos mais provar nada para ninguém, mas sim reencontrar a nós mesmos. E nesse reencontro, uma das maiores conquistas que podemos almejar é a paz interior. Você aprendeu hoje que a raiva é uma escolha, que ninguém tem poder sobre suas emoções sem sua permissão, que o mundo não vai agir conforme suas expectativas, e tudo bem, que dominar suas emoções é possível, que pequenas irritações não merecem seu tempo, que o silêncio é uma resposta poderosa. E, por fim, que a verdadeira força está em focar naquilo que você pode controlar. Essas 7 lições não são mágicas. Elas não vão transformar sua vida da noite para o dia. Mas, aplicadas com constância, paciência e gentileza, elas podem abrir caminhos de leveza que talvez você nem soubesse que existiam. Você não precisa mais reagir a tudo. Não precisa mais carregar pesos que não são seus. Não precisa mais buscar fora o que já pode ser cultivado dentro. A serenidade que você procura começa em pequenas escolhas, todos os dias. E se, em algum momento, você se esquecer de alguma dessas lições, tudo bem. Somos humanos. Mas sempre que quiser, pode voltar a este texto, respirar fundo e recomeçar. Porque paz não é um destino, é uma prática. Antes de fechar esta página, quero te convidar a um gesto simples. Se alguma lição tocou seu coração, escreva nos comentários: eu escolho a paz. Assim saberei que você caminhou comigo até o fim. Principalmente, que está decidido a proteger o que há de mais valioso em você. Obrigado por estar aqui. Que a sua jornada siga com serenidade, clareza e muito mais leveza.